Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse último painel do CMO Insights. Sim, estamos chegando ao fim. Eu pessoalmente vim mediar esse bate-papo com vocês para a gente possa ter os últimos momentos de insight, os últimos momentos de aprendizado e se despedir dessa edição que deixou tanto legado e tanto ensinamento. Mas ainda não acabou. A gente tem um bate-papo muito bacana agora que eu quero compartilhar com vocês. A gente vai falar de uma sigla ESG. ESG é uma sigla em inglês, Environment, Social e Governance, que basicamente é ambiental, social e governança em português. Geralmente é usada para medir práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Se engana quem pensa que é obrigatório escolher entre construir um mundo mais sustentável ou ter bons resultados financeiros numa empresa. Muito pelo contrário. Cuidar do meio ambiente, ter responsabilidade social ou adotar melhores práticas de governança são, na verdade, fatores que ajudam no balanço das empresas, e esse é um dos motivos que o termo ESG tem se tornado tão popular, e por isso que a gente trouxe ele aqui para o CMO Insights. Um estudo realizado pela consultoria BCG, por exemplo, mostra que empresas que adotam melhores práticas ambientais, sociais e de governança veem diversos aspectos positivos, como maior lucratividade e até uma melhora em seu valor de mercado ao longo do tempo. Em outras palavras, negócios que se comprometem com melhores práticas de gestão acabam tendo uma operação mais sustentável em diversos aspectos, incluindo o econômico e na gestão de riscos, e como consequência geram resultados melhores a longo prazo. Bom, eu sou o Thiago Goulart, você já me conhece, sou founder da Makers, e aqui comigo está o Pedro Scorza, ele é assessor de assuntos ambientais da Gol e comandante, e também a Catiele, que é gerente sênior de Public Affairs, comunicação e sustentabilidade da Coca-Cola para o Brasil. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Pedro, muito bem-vindo aqui no CMO Insights. Catiele, você também. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Vamos tentar aqui passar a nossa visão sobre o ESG e essa transformação que está acontecendo na indústria brasileira. Legal. Catiele, eu sei que você é marqueteira, eu sei que você é publicitária, e eu quero explorar muito isso hoje nesse bate-papo aqui também, e também além da experiência ali do Pedro como comandante. Mas eu quero direcionar a primeira pergunta para você. Você tendo essa veia de marketing, o quanto que esse tema impacta ou, de certa forma, influencia na construção de marca de uma grande companhia? Eu acho que influencia totalmente, Diego. Acho que é uma influência direta, né? A gente está falando aqui de construção de marca, de reputação corporativa. A gente sabe a importância da reputação hoje de uma marca, né, no processo decisório do consumidor. Então, eu creio que influencia diretamente. E a gente, como, né, publicitários e marqueteiros, acho que a gente sempre teve esse olhar atento para a sociedade. Então, eu acho que isso só está potencializado nesse momento. Então, é sobre a sua marca, além de gerar resultados financeiros, gerar valor agregado também para a sociedade. Então, eu acho que é essa composição de valor e essa influência direta que tem no negócio. Então, acho que tem um papel de responsabilidade nossa aqui bem importante. Muito, muito legal. Obrigado. Pedro, e na Gol, assim, como que tem sido os projetos de sustentabilidade que você tem tocado? Qual o principal impacto no negócio que isso tem acontecido? A Gol, ela tem, desde o seu início, ela tem uma vocação de acesso social, de popularização do transporte aéreo, toda uma história que vem construída, mas muito conectada ao negócio dela. E hoje em dia, a gente tem a consciência, e eu vou falar de um dos exemplos, né, do impacto que a nossa prestação de serviço tem, que é do voo. Né? A nossa indústria é uma grande emissora, porque ela precisa de muita energia, queima muito combustível, e isso tem uma ligação direta com a mudança climática. Né? Então, e hoje tem um compromisso mundial de mitigar. Né? Então, nós, como empresa, a gente pode fazer essa mitigação, reduzir o impacto ambiental. Ainda não temos tecnologias disponíveis que a gente possa virar uma chave. Hoje temos um voo por essência carbono zero, com baixa emissão, porque não tem solução tecnológica. Então, nós estamos buscando soluções que resolvam isso. A gente poderia ser muito simplista, né? A gente poderia ir, vamos lá, comprar crédito de carbono no mercado e fazer compensação, que é uma solução válida,
que vai ser usada e é usada, mas é uma solução transitória, né? A solução definitiva vem dessas tecnologias chegarem a gente. E principalmente quando a gente fala em energia, né, em combustível, né, que a gente combustível líquido que a gente fala, nós precisamos de desenvolver uma cadeia de suprimento. Então, a gente pode ter diversos posicionamentos. Ir ao mercado, comprar um combustível renovável comoditizado, que é algo que vai acontecer, porque é uma solução necessária, ou a gente pode investir, que é o que nós estamos fazendo, no desenvolvimento de cadeias produtivas que atendam não só a nossa necessidade de consumir um combustível sustentável, mas que tenham outras externalidades positivas. Então, nós temos projeto, um deles que é um exemplo, um projeto em Minas Gerais, na região de Juiz de Fora, que é o qual nós apoiamos, somos parceiros desde o início, que a gente conecta a nossa necessidade ambiental de mitigação de impacto com valores sociais também. Esse projeto ele visa reflorestamento e recuperação de regiões com áreas degradadas, mas esse processo de reflorestamento com um bioma nativo da região, né, ele precisa de mão de obra. E essa mão de obra vai utilizar a agricultura familiar, vai trazer inclusão socioeconômica daquela comunidade local, particularmente naquela região. Esse modelo ele tenta reduzir o desequilíbrio entre a renda urbana do município e a renda rural, que é muito baixa, por N razões históricas que tem. Então, quando a gente faz um projeto onde uma decisão corporativa ela pode mudar do muro para fora, da porteira para fora, a comunidade que envolve ela é válida. E eu acho que quando a gente começa a falar no conceito de SG disso, é o repensar do processo decisório dentro da empresa. Tu não olha só o negócio, o resultado do negócio e o resultado direto econômico, mas tu trazer para dentro do teu processo decisório os outros resultados, as outras externalidades. Temos esse é um dos exemplos, mas temos exemplos no social, o próprio Instituto Gol que ele faz apoio a comunidades, em apoio social, e são decisões que hoje estão sendo tomadas. Agora tu vai me dizer assim, mas Pedro, isso é desde sempre? Não, isso é uma construção e um amadurecimento que está acontecendo. E vou dizer, isso está se tornando de forma coesa e amarrada faz 2 anos. Né? Antes essas eram quase iniciativas, digamos assim, fragmentadas dentro da empresa, por grupos dentro da empresa, mas não tinha uma governança única. E hoje esse conceito de SG dentro da empresa traz essa amarração e esse envolvimento de corporativo. Quando a gente passa para esse nível, é um posicionamento da empresa. A gente já começa a associar a marca e é um outro layer de tomada de decisão. Né? Então, a gente até diz que a gente fez um processo de baixo para cima. Né? Ou seja, a gente tinha as iniciativas, hoje a gente consegue costurar essas iniciativas dentro da empresa, né? Dentro do conceito de ESG que está se trabalhando hoje. 1 ano e meio atrás a gente chamava de sustentabilidade, mas enfim, está tomando esse formato e tem um sentido disso, né? E isso está se associando à marca da empresa e a gente vê não uma transformação, mas agregar realmente esse valor à marca da Gol, né? Para o nosso cliente, para o nosso consumidor, olhar a nossa empresa não só como uma provedora pontual de serviço de transporte aéreo, com qualidade, com segurança, com todos os atributos que a gente bota, e ainda colocando mais esse atributo da preocupação socioambiental, né, dentro do pacote, né, do impacto que ele tem. Né. Então a gente tem trabalhado dessa maneira. Super interessante, né? E a gente bateu um recorde aqui no CMO Insights. A gente está chegando no último painel do evento e a gente pouco falou sobre os impactos da Covid-19, que tem sido o tema que todos os eventos têm falado. Mas eu quero puxar um tema da Catiele, que é o seguinte. O Pedro falou muito sobre impacto social. Eu quero puxar uma mudança de comportamento do consumidor. O consumidor na pandemia ou no pós-pandemia, ele mudou a sua percepção e o seu relacionamento com as marcas? Marcas que se preocupam com ESG saem na frente nessa disputa pela atenção e preferência do consumidor? Catiele, para você, o que você acha sobre isso? Ou não? Eu acho assim que a gente já tinha alguns relatórios, alguns reportes de tendência, né, desse consumidor sustentável. A gente via isso muito como nicho e eu acho que a pandemia acelerou um olhar para dentro. Então a gente vê hoje as pessoas se relacionando com lixo de outra forma, né?
Então, hoje você está em casa, você está cozinhando, você está fazendo teu home office, você pede comida fora, você fala um pacotinho que vem outro pacotinho dentro de outro pacotinho. E a gente tem recebido até, assim, perguntas no saque de consumidores, mas como que eu faço para separar essa embalagem? Para onde que vai o lixo? Né? Pela nova relação que as pessoas estão estabelecendo com as coisas, né? A gente vê, não à toa aí, os movimentos sociais surgindo, né? Essa cultura do cancelamento. A gente viu o Black Lives Matter, a gente vê um movimento, né? As pessoas atentas à diversidade, as pessoas atentas ao que as marcas estão fazendo. Isso até, assim, em algum âmbito, me preocupa bastante, porque a gente está numa jornada de construção, né? Então, nessas agendas que tangenciam o social, que tangenciam o ambiental, elas são agendas de longo prazo, né? E a gente vem com passivos muito grandes, né? Tanto de, se a gente olhar para o plástico, tem um passivo muito grande. Se a gente olhar, né, para a questão do racismo, tem um passivo muito grande. Então, a gente não vai mudar essas temáticas do dia para a noite, elas são temáticas de longo prazo. E eu acho que hoje as pessoas estão mais atentas. Então, se você perguntar no final do dia na pesquisa, né, você consumiria tal produto por conta da sustentabilidade, a pessoa te diria que sim. Talvez na gôndola do supermercado, talvez no processo decisório dela, talvez ela não decidisse por aquela marca por isso. Agora, o viés de reputação que vem dessa marca, né? As marcas socialmente responsáveis, principalmente na pandemia, elas estão ali no teu subconsciente falando: essa marca faz boas coisas, essa marca é melhor que a outra. Então, eu acho que é uma junção da reputação corporativa, do que você constrói de longo prazo, com projetos que também sejam do-its fortes, né? Então, antes a gente falava assim, eu estou fazendo aqui dentro da companhia, mas não vou falar, porque se eu falar vai parecer oportunismo. E hoje eu acho que não é mais só sobre falar, as pessoas veem o que você está fazendo. Então, 2 cliques, está todo mundo lá sabendo o que essa marca está fazendo, quem foi que fez, como fez. Então, eu acho que tem uma mudança de consciência importante, tanto, né, na pessoa, quanto nas organizações. Assim, eu acho que a gente está mudando muito. E acho que é uma tendência sem volta. Então, e até assim, né, com blockchain, rastreabilidade, o consumidor ele vai saber como esse produto foi feito. Então, é muito importante assim que, né, os publicitários, marqueteiros saibam que já foi. É isso aí, transparência 100%. Incrível. E Pedro, trazendo um pouquinho para a realidade da Gol, e até do ponto de vista de comandante também, porque de certa forma você, talvez, de todos nós que estamos aqui, você é o que está no front ali da entrega do serviço, literalmente, da Gol. Os projetos sociais, né? Não digo sociais, mas os projetos de sustentabilidade que você tem tocado dentro da Gol, do ponto de vista dos investidores da Gol, do ponto de vista de quem usa o serviço da Gol, isso é perceptível ou é uma construção de longo prazo até que isso seja parte da marca? Vou citar um exemplo. Natura. Todo mundo relaciona a Natura a projetos sociais, sustentáveis. Ela tem isso intrínseco na marca. Você acha que é um projeto de médio e longo prazo para essa percepção também ser vista do ponto de vista de investidores, mas principalmente do consumidor? Tiago, eu vou até pegar um gancho da Catiele, que eu acho muito importante. Quer dizer, se a gente voltamos falando de pandemia, né? Nessa pandemia a gente passou a olhar para si próprio, né? Revemos nossos valores, tudo. E é importante que a gente tem que lembrar que uma empresa é feita de pessoas, né? Então, essas pessoas que tomam decisão dentro da empresa, que estão dentro da empresa, que operam a empresa, ou o próprio investidor, que a gente, porque o dinheiro é do fundo de pensão das velhinhas lá dos Estados Unidos, mas são as velhinhas que tomam as decisões. Então, essa transformação que está acontecendo nos indivíduos, ele gradativamente está se amalgamando e perpassando para dentro de todas, das ONGs, das instituições, enfim. Então, essa mudança. Hoje, vou dar o exemplo, dentro da Gol, nós temos o comitê de ESG, que tem nível C, tem conselho de administração, tudo. A receptividade para essas questões que a gente tem hoje
vis-à-vis o que a gente tinha 1 ano, 2 anos atrás, ela é diferenciada. E por que a gente acha, porque estamos amadurecendo, estamos crescendo como pessoa? É verdade, tudo é verdade. Mas esse momento de reflexão individual nosso se traduz no nosso dia a dia. Então, isso faz a mudança do comportamento da empresa pelos seus diferentes stakeholders, pelas suas diferentes partes interessadas, seja o colaborador dentro da empresa, seja o investidor, seja o cliente, seja o fornecedor, nos forçam a fazer isso. Mas o cliente está pedindo. Realmente, o cliente está pedindo. Mas não é só o cliente pedindo que faz a mudança. Toda a corporação, todo grupo de partes interessadas tem que fazer. Então, é uma virada, como toda mudança de conceito que não é abrupta, apesar da crise do Covid, ela tem um peso muito grande na história, né, da nossa humanidade, né, ela é uma mudança de médio e longo prazo, que vai se refletir nas marcas e no comportamento da Gol, acredito que das outras empresas. E eu acho a Natura um belo exemplo. Né? A Natura, hoje, a gente tem isso de uma maneira madura para a gente. Né? Essa é uma imagem diretamente associada. Agora, quanto tempo a Natura levou para construir isso? É verdade, né? Então a gente tem que lembrar que essas mudanças, elas não são instantâneas, não é bateu, mudou, e não tem, e eu acho que em reputação não tem greenwashing, né? Não, falo que eu faço, não. Tu tem que construir, tu tem que demonstrar, tu tem que ser transparente. E aí, construir, demonstrar, ser transparente, atuar como, né? No lado social, eu não basta dizer que eu tenho tal política, eu tenho que demonstrar que eu tenho as pessoas que eu estou dizendo naquela política ali dentro. Então, isso traz a construção da reputação da empresa. Então, Tiago, eu concordo contigo, é de médio e longo prazo, e é uma jornada que não tem fim, né? Porque cada vez vem um trend novo e a gente tem que se adequar a esse trend novo. Seja por motivos econômicos, que são os tradicionais de uma empresa, ela tem que sobreviver. A sustentabilidade econômica também é importante das empresas, então elas têm que se ajustar para sobreviver, mas a sustentabilidade hoje é maior do que a econômica. Tu tem uma sustentabilidade social, ambiental e até de regra, a gente fala de governança, né? Mas de ética, de transparência, isso está tudo empacotado dentro da empresa. Então é médio e longo prazo, sem dúvida. Né? Super, super relevante e corroboro com todos os seus argumentos, Pedro. De fato, assim, a mudança ela é construída por pessoas. No final do dia a gente esquece, né, disso, que as empresas ela é feita por pessoas e todo esse impacto e essa transformação que esse momento tem causado na gente, que também somos executivos e também tomamos decisões nas marcas. Então o impacto indireto acaba sendo também nas marcas, né? E aí eu quero conectar isso a uma outra pergunta, Catiele. Como tratar desse tema ESG num cenário competitivo? O que eu quero dizer com isso? Num cenário onde visa lucratividade, por exemplo, uma empresa pública, é possível tratar de temas de sustentabilidade, é possível tratar de temas de governança, de temas sociais, traduzindo, se você tem meta para bater, como casar as duas coisas? Eu acho super possível, Diego. Acho super possível. Assim, eu vejo duas vertentes. Eu acho que a gente aprendeu muito na pandemia. Primeiro, é o fazer junto, né? Quando a gente fala dessas temáticas, principalmente temáticas socioambientais, a gente tem que pensar em agendas pré-competitivas. Então, quando eu estou falando de um problema como lixo, né, e reciclabilidade, economia circular, eu estou falando de um sistema, eu estou falando de um setor. Eu estou falando, né, da conjunção de políticas públicas, junto com as empresas, junto com as ONGs, junto com a sociedade civil. E aí, todos esses atores envolvidos, a gente consegue estabelecer uma mudança relevante. Então, assim, eu acho que um lado é esse olhar, né? O que são agendas comuns e que a gente pode pensar e atuar de forma colaborativa. Eu acho que tem muito disso. Do outro lado, a gente tem a competitividade das organizações. Então, a gente fala muito sobre valor compartilhado. E o que é isso? É olhar minha cadeia de valor. Como que eu estou produzindo aquele meu produto, ou como que eu estou entregando aquele meu serviço, como que as pessoas estão se relacionando comigo enquanto corporação, as pessoas estão vendo, né, da minha cadeia para trás, como eu trato esses meus fornecedores na cadeia, fair trade e tudo isso, mas da cadeia para frente também, como que eu impulsiono essa economia, como que eu dou condições de trabalho para essas pessoas. Né? Então, eu acho que é você trazer para dentro do teu negócio
uma tomada de decisão de impacto. Eu acho que, como o Pedro falou, né, a corporação é feita de pessoas, e hoje eu vejo muitos executivos, assim, principalmente marqueteiros, falando: eu quero ir com a minha marca para esse lugar, eu quero trazer esse propósito, eu quero reinventar a minha marca num lugar que realmente ela faça diferença para as pessoas. Então, eu acho que tem como, né? Eu acho que mesmo o que eu gosto assim de falar é que é a sensibilidade de cada um. E acho que nós, como comunicadores, publicitários, marqueteiros, eu acho que a gente tem esse viés de olhar para o ser humano. Então, eu acho que todo gerente de marca que está ali, ou todo comunicólogo, quer fazer algo icônico, quer fazer algo para fazer a diferença, e não tem momento melhor de começar a girar essa roda, né? Acho que a comunicação sempre setou o pacing das tendências. Então, eu vejo muito assim os comunicadores, os marqueteiros com esse papel protagonista de mudança. Né? Eu acho que a comunicação ela dá essa visão para as pessoas do que está acontecendo. Então, eu acho que agora é a hora de fazer a transformação, e a transformação só depende da gente. Então, acho que é um pouco por aí. Eu super concordo assim com o seu ponto, e eu já conecto com uma fala do Pedro no começo do nosso bate-papo, quando ele disse, me chamou muita atenção, Pedro, quando você disse que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, esse tema era apenas sustentabilidade. Hoje ele entrou debaixo da sigla ESG. E eu quero te perguntar como foi o começo dessa discussão lá atrás, ainda quando era sustentabilidade dentro da Gol. O mercado da aviação é um mercado muito competitivo, é um mercado competitivo em termos de preços também, de lucratividade. O cenário brasileiro, a economia também é muito complicada para esse setor. Como que é lidar com esse tema dentro de um cenário como esse? É mais complexo? Sem dúvida, é complexo, né? Uma indústria com margens robustas, né? Com margens largas, né? Ela tem mais capacidade de investimento e decidir o investimento e acomodar, né, a competitividade. E na nossa indústria ele é muito apertado. Agora, de novo, né? A gente pode trabalhar e pode tomar ações, né, que não necessariamente impactem diretamente em custo. Direcionamentos, posicionamentos, né, isso trazem. É interessante, nós temos algumas ações da área ambiental, que essas eu trabalho diretamente, eu posso exemplificar, que nós estamos desenvolvendo em cunho industrial. Nós estamos chamando nossas parceiras, que são nossas concorrentes na hora de vender um ticket para o passageiro, para nós construirmos soluções transversais que atendem as três junto. Então a gente brinca que até os comitês de sustentabilidade que a gente tem na nossa indústria, né, na associação, enfim, na associação internacional, eles ali não têm competitividade, ali tem solidariedade, tem construção conjunta. É óbvio que uma empresa quer se diferenciar da outra, né, porque ela é mais isso, mais aquilo que fez antes. É natural isso. Isso é parte da competitividade. Mas a gente tem que achar soluções que elas se encaixem, né, para a gente poder alavancar. Eu concordo, Tiago, não dá para ser mais realista que o rei. Quer dizer assim, tu tendo margem, tu tendo capacidade de investimento, tu consegue alavancar soluções muito maiores. Agora, não necessariamente é cash, é capital. Então a gente pode fazer campanhas associadas, associar a nossa marca a outras instituições, trazer instituições para dentro, mostrar elas, projetos que a gente tem como Arredondar, são projetos simples, mas que têm um impacto social tão relevante. Quer dizer, o que é eu vou dar um exemplo desses projetos social, do Arredondar, poderia dar N outros projetos que a gente tem. Tu arredonda a tua conta para um múltiplo superior. Se tu pagou uma passagem de 150 com 65 centavos, tu paga 151 e aqueles centavos vão para uma conta do projeto Arredondar que vai direto, né? Para nós não custa nada fazer isso. Foi TI desenvolvendo, colocando no ar, botando na mídia social, tudo interno, custo, vamos chamar custo zero, né? Algumas horas de trabalho das equipes, óbvio que teve trabalho, né? O impacto social que isso gera, pelo volume que a gente tem, e aí uma empresa tipo Coca-Cola, que a Catiele trabalha, que é Gol, que tem faturamento com volume grande, quando a gente fala em quantas ações de vendas a gente faz e gera aqueles centavos, a gente gera um baita no impacto social. Então eu quero dizer que assim, existem soluções para a gente se posicionar, para a gente atuar ambiental, social, enfim, cada um com seu grau de diferença. Basta tu trazer essas soluções para dentro e tu poder transformar em mídia de impacto.
Óbvio, se tivesse grana, seria mais. Quem tem dinheiro faz muito mais coisa que a gente. Mas eu quero dizer que assim, a gente consegue atuar, mesmo em uma indústria de margens apertadas, comoditizada muitas vezes, né? Tu consegue atuar e tu consegue fazer entregas. Até porque indústrias de alta competitividade comoditizadas, elas são também de grande volume de faturamento. Então, tu tem outras oportunidades para fazer isso. Essa é uma visão que a gente tem trabalhado e dentro dos nossos limites tem funcionado. Eu vou dizer assim. Muito legal, total. Catiele, a gente estamos chegando no final do nosso painel e eu queria, assim, em considerações finais, puxar uma provocação sua. Você que veio de uma carreira publicitária, de marketing, e o evento ele tem um cunho e muitas das pessoas estão nos assistindo aqui, hoje estão operando marketing nas marcas e tudo. E hoje você está com temas tão importantes, inclusive para a construção de marca. Olhando do aspecto profissional, e você citou na sua última fala sobre o profissional que não tratar do tema ESG, ele está quase fora do jogo, né? Para um profissional de marketing, o quão importante é para o dia a dia, quando ele está traçando as estratégias de marca, a construção da marca que ele está tocando, tratar de um tema como esse, profissionalmente falando, em termos de skills e, enfim, do aspecto profissional de marketing? Eu acho muito legal essa pergunta. Eu acho que o grande desafio que a gente tem, né, acho que todo mundo hoje é furar nossas bolhas, né? O algoritmo, ele coloca a gente numa bolha, tá lá o grupo de publicitários. Então, assim, eu acho que esse evento aqui já está sendo uma oportunidade de conectar com outras temáticas. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, como que você fura a tua bolha, né? Saia da tua organização, conecte com outras pessoas, conecte com outra expertise, conecte com ONGs, entenda um pouco de políticas públicas. Acho que o grande desafio que a gente tem é, né, sair daquele status quo lá, né, do Instagram, de quem a gente se relaciona, e furar mesmo essa bolha e ter outras referências. Então, fica aqui um convite, né, a todos os profissionais para que furem suas bolhas, para que tenham outras referências, se conectem com outras temáticas. E acho que é isso, assim, como eu falei, o profissional do futuro, quem não tiver ESG na agenda está fora, porque é uma agenda não mais só de geração de riqueza, mas é uma agenda de geração de valor. Então, acho que é esse o convite aí. Furem suas bolhas, se conectem e com um maior número de pessoas diferentes possíveis, que você vai ter novos insights aí para esse novo mundo que a gente está vivendo. Ótimo. E Pedro, e aí a última provocação, eu não poderia deixar de falar da sua posição de comandante. Você é um comandante que virou um executivo que toca a sustentabilidade ou um executivo que toca a sustentabilidade que virou comandante? Como que foi esse pacing dessas duas posições? Não, na verdade, a minha origem é piloto, sou comandante, vim de outras empresas, né, trabalho, e dentre as áreas administrativas que eu naveguei dentro da Gol, né, eu trabalhei inicialmente em projetos de substituição de combustível por biocombustível, combustível renovável, veio o crédito de carbono, toda uma discussão internacional, o Brasil faz parte de acordos, nós participamos do comitê técnico da discussão, e aí esse tema veio crescendo. Isso começou em 2011, né, os primeiros contatos, e aí hoje a parte de sustentabilidade veio como um todo, né, processo de certificação externa, tudo a gente está tocando junto, né. Mas eu me sinto um peixinho fora da água aqui com vocês no marketing, né. O pessoal nós estamos conectados no marketing hoje na Gol. Estou tomando um banho de loja do pessoal, né, e estou aqui vendendo meu peixe com vocês, né. Estou tentando ao menos, né. Mas é aquela história, tu equilibra dos dois lados, né? A bola ali, e eu acho que tem muito a ver quando a gente começa a falar em construção de marca, reputação, né? E aí aqueles valores que a gente falou, né? Transparência, entregar, pensar no outro, né? Pensar em si mesmo e pensar no próximo. A gente traz esses valores que são individuais nossos, né? A gente traz para o ambiente corporativo e aquele ambiente frio ele deixa de ser frio, né? Ele começa a mudar a temperatura dele. Então tem sido uma trajetória, digamos assim, que tem trazido muita alegria. Isso que eu vou te dizer, Tiago. Incrível. Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Catiele, obrigado pela sua participação. Pessoal, estamos encerrando essa edição 2021 do CMO Insights.
Como eu disse para vocês na abertura desse evento, ela é um amadurecimento da Makers como um todo. Lá na primeira edição, ano passado, nós reunimos as marcas mais importantes do nosso país para falar. Naquele momento, era o começo de pandemia, então as marcas estavam falando como... estavam quase que o evento era um divã entre os ouvintes e as marcas que estavam ali juntas, e a gente discutir como que a gente quer lidar com o lockdown, como que as marcas iam lidar com aquilo tudo, né? Consumidor afoito por posicionamentos, as marcas não sabendo lidar com os novos canais, tentando aprender umas com as outras. E passados 12 meses, muita coisa amadureceu, muita coisa mudou, as marcas estão mais conscientes daquilo que elas estão fazendo, o consumidor também mais consciente de suas escolhas. E esse encontro, esse grande encontro chamado CMO Insights, ele marca também um amadurecimento 12 meses depois daquele primeiro encontro ano passado. Então, muito que a gente falou aqui em todos os painéis, falamos de growth, de CRM, de marketing, de martech, de tecnologia, de inovação, agora de ESG, é para trazer para vocês como que é o dia a dia dessas marcas, as marcas que a gente se relaciona todos os dias na nossa vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Pedro, eu quero agradecer a Catiele, e sejam muito bem-vindos a essa edição, e muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Tchau, tchau. Até logo, obrigado. Obrigada. Tchau, gente.